eu preparei aqui uma palavra para que a gente possa decorrer sobre ela aqui hoje. E o tema dela é cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo porque é o que nós precisamos ser. A nossa vida aqui na Terra, a nossa vida como cristãos, nós temos que ser cheios do Espírito Santo e buscar ser cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela fala, aqui no texto base que nós vamos usar, que é Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse é um trecho desse texto que está lá em Atos 2:4. E é muito legal, né, a gente ler isso, que ali em Atos 2, quando estavam todos eles reunidos no mesmo lugar, orando como igreja, juntos, eles foram cheios do Espírito Santo e começavam a falar em outras línguas, o Espírito Santo ia capacitando eles, e eles ficaram cheios. E o que aconteceu aqui em Atos 2 marca aquilo que é considerado o nascimento da igreja, né? E o cumprimento da promessa de Jesus, que ele viria e encheria aqueles que o buscassem, aqueles que continuassem buscando, né? Ele disse que voltaria para o Pai, mas eles iria mandar o Espírito Santo. E essa promessa de Jesus, ela é cumprida nesse trecho que a gente acabou de ler. E esse é o primeiro ponto que é bem interessante, porque Jesus ele prometeu e ele enviou o Espírito Santo para nós. E aquilo que aconteceu em Atos 2 ainda acontece. Nós somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo ele habita dentro de nós. Ser cheios do Espírito Santo não é apenas um evento, mas é um estilo de vida. Ser cheios do Espírito Santo não é um evento, mas é um estilo de vida. Não é apenas um evento que ficou lá em Atos 2, mas é algo que nós temos que levar para as nossas vidas. Nós temos que ler aquilo que aconteceu em Atos 2, nos inspirar e buscar sermos cheios do Espírito Santo para que ele possa conduzir as nossas vidas, para que nas nossas ações e atitudes o Espírito Santo esteja ali e que Jesus seja glorificado através das nossas vidas com as nossas ações. O mesmo Espírito Santo que desceu em Atos 2, ele continua disponível hoje para encher e transformar as nossas vidas. E por isso que nós cantamos, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. É porque o Espírito Santo, ele continua disponível. O Espírito Santo, ele não foi um evento, como eu acabei de comentar, que ficou lá em Atos 2, mas ele continua aqui para nos capacitar, para mudar o nosso caráter, para mudar as nossas atitudes. O Espírito Santo, ele veio para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos ser inspirados por ele em cada atitude. Ele está disponível. O Espírito Santo, ele não ficou parado lá em Atos 2. Eu acredito que ele continua a nos inspirar, ele continua a nos curar, a curar nossa alma, a curar o nosso corpo físico. O Espírito Santo continua disponível. E o que significa ser cheio do Espírito Santo, né? Não é apenas uma emoção passageira. Ficar cheio do Espírito Santo não é você apenas pular, você apenas gritar, falar alto, mas é algo além disso. Ser cheio do Espírito Santo é viver guiado por ele. É viver com as nossas atitudes, o nosso caráter, as nossas ações, os nossos relacionamentos sendo guiados pelo Espírito Santo. E isso é muito importante. Porque, às vezes, muitas pessoas confundem o Espírito Santo pela capacidade que você tem, às vezes, de falar em outras línguas, pela capacidade que você tem de pregar, mas é muito além disso. Não adianta você ter uma vida no púlpito, ali onde você prega, todo eloquente, com uma didática muito boa, e não ser cheio do Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E como diz lá em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos buscar nos encher do Espírito Santo para que ele possa guiar as nossas vidas. E estar também sobre total influência de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é estar sobre total influência de Deus. Assim como o vinho domina o corpo daquela pessoa que toma muito vinho, o vinho vai começar a fazer efeito na vida daquela pessoa. E o vinho vai meio que dominar as ações que essa pessoa vai fazer. É uma ilustração para que eu possa falar aqui que o Espírito Santo precisa dominar os nossos corações e as nossas ações.
Da mesma forma como o vinho domina o corpo daquela pessoa que se embriaga dele, nós temos que nos embriagar do Espírito Santo e deixar que ele domine os nossos corações e deixar que ele domine as nossas ações. A vida cheia do Espírito reflete o caráter de Cristo. E é isso que nós precisamos buscar. É esse caráter. Sermos não mais, né, mas sermos honestos sempre nas nossas ações, nas nossas atitudes. E isso vai acontecer a partir do momento que nós formos cheios do Espírito Santo. Você tem buscado ser cheio do Espírito Santo? Busque esse Espírito Santo para que as suas ações, as suas atitudes sejam direcionadas e influenciadas por ele. Amém? E outra coisa, né? Os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Quais são os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo? O que isso traz de resultados para nós? O primeiro ponto, acho que é muito legal, é poder para testemunhar. A palavra de Deus, ela fala que nós seremos essas testemunhas. Esse ponto é muito interessante. Nós não fomos chamados para ser aquelas pessoas que, por exemplo, vê aquilo que a Evelise está vivendo e se isso ser o suficiente. Olha como a Evelise ora, olha como aquele pastor ali prega, olha como aquela pessoa ali... Não, nós precisamos testemunhar. E ouvi uma vez um rapaz falando no Instagram que a testemunha fala sobre aquilo que ela viu, aquilo que ela presenciou. E não só daquilo que ela ouviu falar. O que você tem visto o Espírito Santo fazer. É isso que você vai testemunhar. O que o Espírito Santo tem transformado na sua vida. O que o Espírito Santo tem transformado na sua família. Quais são os milagres que têm acontecido perto de você. Quais grandes coisas, ou até coisas que a gente menospreza, que Deus tem feito e que são coisas que nós precisamos testemunhar e nós não temos dado testemunho disso. Nós fomos chamados para ser testemunha. E um dos resultados de ser cheios do Espírito Santo é ser essa testemunha. É ser essa pessoa que vai viver, presenciar grandes coisas e pregar aquilo que viu. Testemunhar aquilo que viu. Pedro, que negou Jesus, ele depois de negar Jesus, ele viveu grandes coisas ali. Ele pregava para as multidões, ele era ameaçado, perseguido por pregar o evangelho. Mas ele não deixou de ser uma testemunha. E através disso que Pedro testemunhou, aquilo que ele falou, aquilo que ele pregou, milhares de pessoas se converteram. Então, você tem sido uma testemunha? Esse é um dos pontos que vai acompanhar aquele que tem buscado uma vida com Deus. É ser testemunha. A segunda coisa é unidade e comunhão verdadeira. O Espírito Santo, ele gera amor, ele gera generosidade e comunhão entre os irmãos. Então, a partir do momento que nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter cada vez mais proximidade, nós vamos ter cada vez mais harmonia com a igreja e com os irmãos, com as pessoas que precisam ouvir essa palavra, nós vamos ser luz. Então, o Espírito Santo, ele gera isso. O Espírito Santo, ele vai gerar essa comunhão verdadeira. E a partir dessa comunhão, a igreja vai ser transformada, a igreja vai ganhar força. Onde o Espírito Santo está, ali existe unidade de propósito. As pessoas estão unidas pelo propósito de falar do Senhor, de viver aquilo que o Senhor tem para nos dar. Ele tem grandes coisas, nós temos que viver isso e tomar conta daquilo que o Espírito Santo nos chamou para viver. Outro ponto bem interessante. Transformação interior. As pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas vivem essa transformação interior. O Espírito Santo, ele muda o nosso modo de pensar e agir e reagir, como eu comentei. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela pensa coisas diferentes daquele que tem e é cheio do Espírito Santo. Assim como são as ações e as reações. Quando você recebe uma ofensa, quando você recebe algo que não te agradou, como você reage? Uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo vai agir de uma forma. Agora, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai agir diferente. Porque, como a gente falou no começo, o Espírito Santo, ele guia as nossas vidas.
E ele vai guiar as nossas ações e as nossas reações também. O Espírito Santo também, ele nos convence do pecado e nos conduz à santidade. Então, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai ter um senso, ela vai ter uma ideia, um temor tão forte que quando ela for pecar, o Espírito Santo ele vai acusar, vai falar, olha, acusar num sentido diferente da palavra, né? Ele vai falar, olha, isso aqui é errado, foge disso, e vai nos conduzir à santidade. Quando nós estivermos ali arquitetando o pecado na nossa mente, o Espírito Santo ele vai no nosso pensamento aqui, olha, isso aqui não é o caminho certo. Ele vai nos convencer de que aquilo é pecado e vai nos levar a um caminho de santidade. O Espírito Santo ele é maravilhoso e ele quer fazer isso nas nossas vidas. Mas para que o Espírito Santo faça isso, nós temos que estar abertos. Não adianta existir essa disponibilidade do Espírito Santo e nós não vivermos isso. E nós não buscarmos isso. Busque com toda a sua força ser cheio do Espírito Santo. E como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Primeiro ponto é desejar e buscar. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se você quer falar amém onde você está. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E a partir disso, a partir dessa decisão de ser cheio do Espírito Santo, você vai buscar isso com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e vai transbordar do Espírito Santo. Você vai falar de Jesus, as pessoas vão se convencer dos pecados delas e vão se arrepender e vão buscar o Senhor. Lá em Lucas 11:13 fala que quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito aos que pedirem. Ou seja, o Pai vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Peça e será dado. De uma das coisas que nós precisamos pedir ao Senhor, eu entendo que a mais importante delas é ser cheio do Espírito Santo. Lá em Lucas fala, peça ao Pai e ele vai conceder, ele vai te dar aquilo que você pedir. De todas as coisas que existem no universo, a coisa que nós mais precisamos desejar e pedir é Deus. Eu não preciso ter riqueza, eu não preciso ter fortunas, não preciso ter reconhecimento. De todas as coisas que eu preciso é o seu Espírito Santo. Isso é muito forte. E me lembro aqui daquilo que Davi viveu, ele está relatado lá em Salmo 51, se eu não me engano. Depois de pecar, Davi, ele faz uma oração ao Senhor. E nessa oração ele fala isso, trazendo aqui para a nossa linguagem. Davi, em Salmo 51, ele fala, Deus, eu pequei. Deus, tira de mim as minhas riquezas, tira de mim a minha fama, tira tudo aquilo que eu tenho de material, tira meus carros, tira as minhas propriedades, mas não tira a alegria da salvação e o seu Espírito. Uma pergunta que eu faço é, quantos de nós estamos dispostos a perder tudo para não perder o Espírito Santo? Muitas vezes nós estamos dispostos ao contrário. Nós estamos dispostos a perder o Espírito Santo para não perder as outras coisas. Muitas vezes em situações nós vamos ser desafiados a pensar diferente das pessoas. A ir num caminho diferente que as pessoas estão indo. E cada vez mais esse mundo vai ser assim mesmo. Mas aquele que está cheio do Espírito Santo vai ser como Pedro, que quando pregava sobre Jesus, pregava sobre tudo aquilo que ele viu, era ameaçado a ser preso, açoitado. Ele falava, olha, você vai poder me bater, você pode me prender, mas eu não vou parar de falar sobre Jesus. E não vou parar de falar sobre tudo aquilo que eu vivi. Quantos de nós temos essa coragem? Quantos de nós queremos viver isso? O Espírito Santo, ele está aqui. O Espírito Santo, ele está aqui para nos encher. Mas ele só vai encher aqueles que buscarem, aqueles que pedirem isso. E outra coisa, viver em obediência. O Espírito Santo que concedeu, ele concedeu, lá em Atos 5:32, o Espírito Santo que Deus concedeu aos que obedecem. Lá fala isso, o Espírito Santo que Deus concedeu aos que obedecem. É um trechinho que está escrito lá. Ele vai falar sobre isso. Aquele que obedece a Deus, aquele que obedece à palavra do Senhor e aquilo que Deus tem pedido, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Então, além de desejar e buscar, você precisa obedecer, viver em obediência.
O Espírito Santo, ele não habita plenamente em um coração resistente. Aquele coração ainda dividido, aquele coração que não tem certeza do que quer. Esse coração não vai viver a plenitude do que Deus tem. E nós temos também que nos alimentar da palavra e oração. Esse é um dos principais pontos. Nós não vamos ser cheios do Espírito Santo se nós não orarmos, se não nos alimentarmos da palavra de Deus. Você tem alimentado o seu espírito? Você só vai ser cheio quando você começar a se exercitar, começar a viver dessa forma. Então, que nós possamos nos atentar a isso. Que nós possamos entender que o Espírito Santo ele está aqui para nos encher. Mas ele só vai nos encher quando nós, de fato, desejarmos esse Espírito Santo. E que nós possamos hoje parar aquilo que nós estamos fazendo e pensar nisso. Qual foi o preço pago para que nós possamos ter o Espírito Santo? Que preço foi pago ali na cruz para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós? Antes nós não tínhamos acesso ao Espírito Santo. Ele não habitava em nós. Mas um sangue precioso foi derramado em uma cruz para que hoje nós possamos viver tudo isso. Tudo isso que eu falei é algo muito bom, é algo muito maravilhoso que nós podemos viver. Mas Jesus pagou esse preço. Pagou um preço que muitas vezes nós desprezamos. Toda vez que nós ignoramos tudo isso que eu falei aqui de orar, ler a Bíblia, desejar o Espírito Santo, tudo isso, quando nós deixamos de fazer isso, é a mesma coisa de nós olharmos para a cruz e falar: Jesus, esse sacrifício para mim, ele não valeu de nada. Porque nós não damos a devida importância a isso. Então, que nessa noite nós possamos nos voltar ao Senhor, que nós possamos pedir uma coisa para Ele. E a coisa que nós temos que pedir é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Amém? Então, essa era a mensagem que eu tinha para trazer aqui hoje, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Amém?